vocês? Bruna Basso aqui em Las Vegas, juntamente com o Isaac, meu maridão. Fala galera, tudo bem com vocês? Quem já acompanhou aí alguns vídeos anteriores já viu que a gente tá viajando junto aqui na Califórnia, Nevada, Arizona. Pegamos hotel, pegamos motorhome, viajamos por vários lugares. E hoje, infelizmente, chegou o dia de irmos embora. Casa. Estamos assim, ó, super animados. Esse país é muito bom, a gente quer ficar aqui pra sempre. E toda vez que a gente vai voltar pra casa é uma tristeza, mas enfim, a gente aproveitou muito, a gente curtiu muito. E foram vários dias intensos, né? Foram muito intensos. E valeu muito a pena. E esse vídeo, então, só pra começar a falar do que é esse vídeo. Esse vídeo é sobre os perrengues que nós tivemos durante a viagem, incluindo o motorhome, incluindo algumas situações que aconteceram aqui. Perrengues de viagem, que se você já viajou, sabe o que é, pode ser que já tenha passado. Se você que ainda não viajou internacional, com certeza vai ter um perrengue aí na sua viagem, isso é fato, não tem como escapar, seja com a língua, seja com alguma coisa que aconteça durante a sua viagem. Vai ter perrengue. Vai ter perrengue, toda viagem tem um perrengue, não tem como. E aí a gente começa com o maior perrengue que a gente teve, eu acho, né? Foi. Que não era nem pra gente estar aqui, eu acho. Não, acho que não era nem pra gente estar aqui nesse momento, né? Por causa desse perrengue. Ou era, não sei. Mas o que aconteceu? A gente planejou a viagem 5 dias em Las Vegas no hotel e depois mais 13 ou 14 dias rodando de motorhome por algumas cidades da Califórnia, aqui mesmo em Nevada, e depois a gente foi pro Grand Canyon, no Arizona. Então a ideia era essa. Só que quando a gente foi... Os 5 dias, beleza. 5 dias ok, no hotel, fantástico, ok. Só que na hora de pegar o motorhome, eu já tinha feito a reserva no Brasil, fiz no meu nome, fiz tudo bonitinho. Chegou lá pra pegar o motorhome no dia certo, no horário certo. Resumindo... Só que a Bruna não tem carteira de habilitação. Válida, né? Não tenho. Só que eu que fiz o cadastro. Então, chegando lá, não era permitido eu retirar o motorhome porque eu não tinha carteira de motorista válida. E quem era o principal condutor seria o Isaac, que já era certo entre nós. Aí o que foi? O que foi feito? O novo cadastro, fez tudo no nome dele, tudo bonitinho, passaporte e tal. Na hora de fazer o pagamento, depois de todo esse processo, na hora de fazer o pagamento, a gente viu que o cartão do Isaac, o cartão do banco, é aquele cartão provisório. Ele não trocou ainda, não chegou o novo pra ele. E não tem o nome dele escrito. Não tem o nome. Não tem o nome, só tem o número do cartão. E aí a moça não quis aceitar. Precisava ter o nome do cartão que batesse. O cartão deveria ser o mesmo nome do motorista de quem estivesse fazendo a reserva. E aí a gente ficou lá meia hora tentando achar uma solução. Só que Deus é tão bom. Ou seja, não conseguimos alugar o motorhome. Nesse momento, a viagem de motorhome, 13 dias programados aqui nos Estados Unidos, estava arruinada. Arruinada, exatamente. Então, o que a gente pensou? Nossa, a gente vai ter que ficar mais os 13 dias em Las Vegas. Não tinha reserva de hotel. Não tinha hotel, não tinha nada. A gente tinha ideia do motorhome, já tinha feito a reserva no Brasil, já tinha pagado uma quantia no Brasil. Já tinha falado pra todo mundo que ia andar de motorhome aqui. Já tinha feito planos, né? E aí, vem um ser iluminado, né? Uma família iluminada, que é o Marcos, lá de Itu, com a família dele, com a Carol e com a Júlia. Cara especialista em motorhome. Especialista em motorhome, estava no momento do nosso check-in lá, também ia retirar um motorhome para fazer um passeio aqui nos Estados Unidos. Bem parecido com o nosso. O destino muito parecido, né? O roteiro muito parecido. E aí ele chegou lá e ele viu o nosso problema. O que aconteceu? A gente explicou para ele. E aí, conversando, ele resolveu ajudar a gente. Só que nessa empresa não deu certo mesmo. Não deu certo porque eles já marcaram a gente, não queria alugar um motorhome, enfim. Ou seja, o Marcos se propôs a alugar um motorhome no cartão de crédito, no nome dele, para que a gente pudesse continuar o nosso projeto de viagem. Foi assim uma alma super caridosa e a gente teve que ir para outro lugar, outra locadora de motorhome, até próxima de onde a gente estava. E por lá a gente fez todo o processo super rápido, sem burocracia. Levamos o Marcos lá, ele ficou como primeiro driver, o Isaac como segundo condutor. Foi super tranquilo e assim, nem
15 minutos a gente tava com o motorhome na mão. Então, uma viagem que a gente achou que não iria acontecer, em 15 minutos a gente conversou com ele. E ele super solícito. O cara, muito gente boa, gente finíssima. Você sabe que esse tipo de coisa a gente não encontra no Brasil. Não encontra. Ele viu a situação nossa, né? Eu, a Bruna e o Lorenzo, onde a gente tinha um plano, não deu certo. E ele ajudou a gente. Ele nos ajudou. Levou a gente no motorhome dele, nessa outra locadora. Foi uma E nessa locadora, a gente conseguiu pagar no dinheiro. Lá na outra não aceitava. A gente tava com dinheiro em cash, né? À vista ali pra pagar. Eles só aceitavam cartão. Até por isso que não deu certo, porque se fosse em dinheiro tava ok, né? Já tinha dado certo. Mas precisava ser no cartão. O cartão tinha que ser o cartão do motorista, da pessoa que fez o application lá. Então, não deu certo. E aí, nessa outra foi super tranquilo. Pagamos no dinheiro. Passou os $1.000 de... Como que fala? Como se fosse cheque calção, né? Eu não sei o nome. Uma segurança. Uma segurança, se acontecesse algum problema com o motorhome. Já tinha esses $1.000 do cartão do Marcos, que daí depois, retornando no motorhome, eles devolvem, né? Então foi super tranquilo. Não tivemos nenhum problema de acidente, de danos no motorhome, então não tivemos que pagar nada a mais. E deu tudo certo. Resumindo, era 11 horas da manhã, nossa viagem estava acabada, não ia ter viagem de motorhome. Quando deu 2 horas da tarde, nós estávamos com um motorhome. Nossa, foi fantástico. E aí curtimos. Bom, esse foi o primeiro grande perrengue. Depois teve outros também. Mas lógico, esse foi né? o que... Esse foi o que mais deixou a gente assim de perna bamba, assim, sabe? E agora, o que a gente faz? Não deu certo, né? Aquele plano que a gente tinha mais vários dias, quase 15 dias pela frente e não tinha dado certo. Mas deu, graças a Deus. Então vamos pro segundo perrengue. Vamos pro segundo. Bom, quando você pega o motorhome, tem alguns lugares que você pode parar pra dormir, tem outros lugares que não, principalmente aqui na Califórnia. Até conversando com o Marcos, que é mais especialista, que já fez várias viagens, ele falou que na Califórnia ele sentiu realmente ausência de... não conseguiu muitos lugares pra parar, assim, à noite, né, pra dormir, mais em campings mesmo, a gente tem que pagar à noite pra dormir no lugar. Mas normalmente você encontra o Walmart para dormir no estacionamento, posto de gasolina, rest areas, que são nas rodovias, né, quando você tá viajando. E a gente, na nossa primeira noite, a gente foi pro Red Rock Canyon, que é bem do ladinho de Las Vegas. Então a gente pegou o motorhome e já saímos de Las Vegas e já fomos pro Canyon aqui de perto. E aí, chegando lá, a gente colocou no aplicativo um camping para motorhome, pra gente dormir à noite. E aí o aplicativo falou, vocês chegaram no destino. E a gente olhou assim, tinha uma meia dúzia de carros, tinha acho que uns 2 motorhomes, e tava super escuro já. E a gente falou, vamos ficar por aqui, nossa primeira noite, aqui é o camping, né? Aí a gente dormiu ali, aí assim, uma vista maravilhosa, quando a gente acordou em volta dos canyons, assim, super deserto, não tinha nada, só tinha alguns carros do lado. Mas muito lindo o lugar, foi muito bacana. Só que quando a gente tava saindo com o motorhome, a gente viu que tinha uma placa escrito proibido dormir aqui nesse lugar, proibido acampar. O camping tava uns 2 quilômetros. O camping tava tipo 2 quilômetros pra frente. Então assim, fora esse dia também, a gente dormiu no Walmart, que a gente teve uma notificação depois no dia seguinte, dizendo que não poderia dormir lá. A gente até nem levou multa. Achei que tinha sido multa, até liguei pra saber. Mas isso já foi lá na Califórnia, lá perto de São Francisco. Isso. Então, como a gente ficou sabendo que era ok dormir em Walmart, nesses estacionamentos, a gente acabou dormindo sem perguntar. Na verdade, esse aplicativo tem o feedback do pessoal que já parou em alguns lugares, só que não é muito confiável. Porque lá fala que pode, você chega no lugar, tá lá escrito, proibido. O aplicativo é o iOverlander, se você quiser baixar aí, vai viajar de motorhome, mas muitas vezes não funcionou pra gente. Usa ele como segunda opção. Então, a questão de dormir em lugar proibido, a gente dormiu em 2 lugares proibidos, né? Depois que a gente foi ver. O próximo perrengue foi um perrengão também, que a gente ficou com o na mão. A gente estava saindo de Vale da Morte, né? E a gente já ia pra sentido São Francisco. Então a gente ia pegar uma longa estrada, ia dormir talvez no meio do caminho, para no dia seguinte continuar a viagem, porque era muito longe de onde a gente estava, dava, sei lá, 8 horas de viagem, 7 horas de viagem.
Então a gente decidiu, finalzinho da tarde, pegar a estrada, andar o quanto pudesse, pra noite parar em algum camping. Só que a gente tava num lugar super desértico. Quem já foi pro Vale da Morte, ou se você pesquisar aí, você vai ver que é um lugar imenso no meio do nada, assim. Só você, o seu carro, seu motorhome e a estrada. Não tem nada, assim, é muito linda, a paisagem é maravilhosa, não tem mas sinal não tem nada. Internet. Não tem internet, não tem nada. E aí a gente foi até onde o GPS estava mostrando, né? Porque a gente conseguiu um sinal de internet um pouquinho antes. Só que no meio do caminho o sinal não tem sinal de internet mais. Aí você acaba, se você tirar do mapa ali que você tá seguindo, você não tem mais rota. E aí a gente tava... Foi isso que aconteceu com a gente. E aí o GPS tava mandando a gente pra um caminho muito sombrio, assim. Estranho. Que a gente falou, meu, isso aqui não é Estados Unidos, aqui tá muito estranho. Era uma estradinha, não tinha nada e uma estradinha toda Uma estradinha irregular. muito ruim de pedregulhos, assim, muito irregular. Era umas 8 horas da noite, mais muito ou menos. escuro, não tinha nenhum carro passando. Aí o combustível tava na metade, aí a gente começou a andar um trecho nessa rodovia. Aí eu fiquei assim, que não é possível. O Isaac ficou mais com medo do que eu. Ele falou assim, não, vamos voltar, porque isso aqui não tá legal, isso aqui não tá certo. Não conheço esse lugar, tá noite, a gente não vê carro GPS, passando. sem internet, sem nada. Sem nenhum auxílio, né? Porque você não via Já carro tinha andado passando. uns 20 quilômetros nessa estrada aí. Aí a gente voltou, não, vamos na última cidadezinha, pedir informação, aí a gente abasteceu, né, pra segurar a gasolina e tal, e aí eu pedi informação pro pessoal lá do posto de gasolina, e eles falaram, não, é essa estrada mesmo, pro sentido que vocês querem, é essa estrada mesmo, vocês vão dar bastante, mas vai que é tranquilo. Puta merda, era 44 quilômetros de estradinha, sem nada. Sem placa, Ó, só pra vocês terem noção, em 44 nada. quilômetros a gente cruzou com 2 carros só. Pra vocês terem noção do como era deserto ali. Não tem placa, não tem informação, tudo escuro. E o meu medo, não tem pra quem o você medo perguntar. maior era se desse alguma pane no carro, né? Porque você vai pedir ajuda pra quem ali? Não tem como, Adeus. né? Ali eu fiquei com medo por causa disso. Mas deu tudo certo, a gente andou daí a gente chegou em Trona. A gente passou... Nesse lugar aí chegamos num ponto que era um T. Você tinha a opção de ir pra esquerda ou pra direita. Aí por intuição, falei, vou pra direita. Que não tinha internet, não tinha GPS, não tinha nada. Aí a gente continuou a viagem mais longo tempo. Aí conseguimos, aí vimos que a gente tava, acho que depois de uns 30 quilômetros a gente viu que tava certo, né? Subimos um pico, na hora que chegou lá em cima, quando começou a descer a gente viu uma cidade. Ai, eu glória na cidade. Iluminada, estava muito longe ainda da cidade. Fora as pedras no meio do caminho, né? A gente passava do lado de barrancos, assim, dos próprios canyons do local, assim. E muito fácil ter desmoronamento, né? Deslizamento de rochas. Ixi, a gente encontrou várias na pista. Imagina se pega um no carro e a gente tá ali no meio do nada. Pequena, umas pedras enormes. Então, foi um perrenguinho mais ou menos esse daí. E aí chegamos em Trona também, uma cidadezinha muito doida. Uma impressão ruim. Conseguimos abastecer o carro e seguimos viagem. E aí pedimos mais informação, até o moço da lojinha fez um mapa na mão pra gente, porque não tinha GPS. Ele falou, você tem que pegar o GPS foi funcionar depois de quase 100 quilômetros longe depois dessa de 2 cidade, horas, ele começou a funcionar de novo. Aí chegou depois em cidade com o maior. GPS a gente acaba ficando mais tranquilo. Gente, se for pro Vale da Morte, não tem internet, hein? Já avisa o pessoal que você tá indo pro Vale da Morte, que se for o caso, você vai morrer leva mesmo. um roteirinho de mapa manual, né? Se der algum problema. Normalmente no parque ali eles dão um roteiro mas pra você circular dentro do parque, né? Porque o parque é muito grande. Leva igual aqueles guia 4 rodas. Ou imprime leva um mapinha mapa, mesmo pra você não se perder, porque escurece cedo aqui. 5h30 já tá muito escuro, né? No inverno, então não dá pra... Tem que se prevenir mesmo. Bom, agora um perrengue que a gente passou de São Francisco, indo pro sul da Califórnia, em direção a Los Angeles. A gente quis muito pegar a Sul 1, né? Chama? A Pacific Coast, que dá assim direto pro mar. É super bonito o caminho. Fazer São Francisco, Los Angeles, beirando o mar. Beirando o mar, exatamente. É uma rota mais longa, mas a gente quis e fizemos imagens lindíssimas e foi ótimo. Só que depois de quase 2 horas de caminho já, né? Mais de 2 horas rodando, fomos informados, o GPS não falou nada, tá? E lá também não pegava internet, né? A partir de um ponto. Fomos informados numa placa do trânsito que a estrada estaria fechada a 9 milhas pra frente. Aí eu
imaginei, tá fechada, mas deve ter alguma rota, algum retorno, enfim. E continuamos a viagem, mais 9 milhas. Chegou lá, e também, essa estrada também, se você não sair nas saídas corretas para cidadezinhas do lado, não tem saída para lugar nenhum. É morro e estrada, e mar do lado direito, não tem o que fazer. E aí, rodando, chegamos nesse lugar, realmente a estrada fechada. Com gorda, certeza. Né? Gorda. Gorda, é. Com certeza algum deslizamento de rocha, alguma coisa aconteceu. Porque é totalmente fechada. O que aconteceu? A gente teve que voltar quase 1h30 pra trás. 2 horas e mais 2 horas pra subir. Então, assim, a previsão que era pra chegar em Los Angeles, sei lá, depois do almoço, no finalzinho da tarde, a gente chegou, era quase meia-noite, 11 e pouco da noite. Porque a gente perdeu um tempão de viagem. 3 a 4 horas. Gastamos um montão de gasolina, porque, gente, motorhome bebe uma gasolina, hein? Você se programa, porque a gente fez uma conta, realmente extrapolou a nossa conta, né, do gás aqui. Porque gasta muito mesmo. É 4, 5 vezes mais do que um carro normal. É. Então, a gasolina que a gente colocou antes de descer a Pacific Coast, a gente teve que repor de novo, foi perdido. Então, perdemos tempo e dinheiro. Mas aproveitamos a paisagem, né, que foi linda. Tiramos foto, a gente ia parando, tirando foto, a gente fez várias filmagens com a GoPro, ficou bem legal. Então, deu pra aproveitar, mas perdemos esse tempo aí. E a estrada fechada, tivemos que voltar. Gente, quando você vier para os Estados Unidos, eu acho que a Europa também é assim, você, para qualquer serviço, táxi, valet, restaurante, né, que se fala dos tips, né, das gorjetas, precisa dar, tá? É algo que eles esperam. O que acontece aqui? A gente andou muito de Uber, e Uber não necessariamente você precisa dar gorjeta, tá? Mas eles esperam também que você dê uma gorjeta para eles, né? Faz parte do serviço, né? Da cultura também. E aí a gente pegou não sei se foi o primeiro ou o segundo táxi que a gente pegou aqui, que enfim, deu certo de pegar o táxi, a gente pegou o táxi. Chegou a pegar o motorhome. Não lembro. E aí o taxista muito simpático, a gente conversou tudo, e na hora de... A gente pegou trânsito aquele dia. Foi. A gente ficou muito tempo parado no trânsito. E aí, normalmente, para Uber, eu dava $2, $3, dependendo do roteiro, se fosse muito, muito longe, um pouquinho mais, né? Então, normalmente de $2 a $3. E aí, para esse senhor, como o táxi é um pouquinho mais caro, eu já tirei $2 para dar para ele. Só que aí, na hora de entregar o tip, ele falou, então, mas eu gostaria um pouco um pouco mais de... Eu não sei, ele falou mais ou menos, me dá mais dinheiro. Aí eu falei, quanto que você tá esperando receber? Ele falou, quanto você quiser dar. Aí, tipo assim, mas eu tô querendo dar $2, mas tudo bem. Aí eu tirei mais 3, então dei $5. Não sei se era o suficiente. Se você der $5 pra todo mundo aqui, você não vai ter problema. Eu acho até muito, dependendo do trajeto. Se você tem um trajeto aí de 2, 3 quilômetros, $5 eu acho muito. Mas enfim. E eles acham pouco. E eles pedem, tá? Serviço de... O Bellman, como é que é? Bellman, você tem... Bellman, né? Que você traz... Você tem que pagar 2 vezes. O cara lá embaixo e depois o outro que traz a mala. Pra trazer sua mala, né? Então, tudo é tip. Aí, se você não dá, ou se você demora pra dar, a gente trabalha com tip. Tudo bem? Tudo bem. Aí eles dá. cobram. Eles cobram, eles falam. Então, Uber não tem tanta... Não é que não tem necessidade, é cultural. Você dá o seu tip, mas os taxistas, eles pedem. Assim, se você não dá, é meio que de lei. Na verdade, tudo que é prestação de serviço aqui, você tem que dar tip. Valet, né? Eles já ficam esperando. O que eu ouvi muito é que a gente não parou em cassino pra jogar e ficar bebendo em cassino até por causa do Lorenzo, que tava com a gente, que não pode. Mas o que eu já ouvi dizer é que você tá jogando ali, vem a moça te servir bebida. Se você der, tipo, $1 a cada vez que ela vem, ela vai te trazendo mais bebidas, né? Lógico, ela vai querer o tip seu. Então, você é bem servido, né? Então, o tip faz parte da cultura americana e, né, de você pagar o serviço aqui nos Estados Unidos. Um negócio bacana é que nos restaurantes eles não cobram uns 10%. Mas não vem no papel, mas você tem que dar o tip de 15 de 10 a 15% aí, vai. Aqui tem lugares que vem, amor. Não sei se você reparou. Eu não vi. Tem de 15%, tem de 20%. Então, eles baseiam uma média de 15%, tá? De tip pra você dar. É lógico que se você der um pouco menos ou um pouco mais, né? Não tem problema.
Mas sempre prestar atenção no valor da sua conta. Se a sua conta foi $50, que é difícil você comer e dar $50, que vai ser um restaurante muito top, que aqui é bem mais barato, você pensa aí 15% em cima desses $50, que daí vai ser o mínimo de tip que você poderia dar. Bom, e o último perrengue? Esse é o último? Ah, tem o aplicativo também, que deixou a gente na mão. Bom, um outro perrengue também que a gente teve foi lá em São Francisco, né? A gente fechou um tour com aquele Big Bus Tour, que é aquele ônibus aberto, que você vai fazer turismo nos principais pontos, hop on, hop off, você entra e sai a hora que você quiser, paga um valor por dia, por 2 dias, ou sei lá, você compra o PES, né? E a gente comprou para um dia, então a gente poderia usar durante o dia todo e no dia seguinte também, até o horário que a gente tinha entrado no dia anterior, então 24 horas. Aí a gente comprou no finalzinho da tarde de um dia, né, e no dia seguinte a gente ia usar de novo até 3 horas da tarde. Só que no dia seguinte, onde está o ticket? A gente perdeu. Onde estava? Eu não sei quem foi que perdeu o bilhete. Resumindo, tivemos que pagar Uber, tivemos que pagar táxi, perdemos o dinheiro do passeio, né, que foi $104, os 3. A sorte que no dia anterior a gente andou 2h30 dentro desse ônibus. A gente conheceu a cidade toda ali no ônibus, mas a gente não parou nos pontos, né? Mas deu pra conhecer boa parte da cidade. Mas no dia seguinte a gente ia parar nos pontos, tirar foto e tal. E por que a gente pegou o Big Bus Tour? Porque o motorhome em São Francisco não tem condição de rodar. Não tem condição de rodar por causa das ruas muito estreitas, por questão de trânsito e por questão de parar também. Não tem onde parar o motorhome. Então, ou a gente fazia passeio assim, ou então é táxi Uber. Não tem condição. E aí a gente perdeu também dinheiro, né?